noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Meu nome é Jéssica Bram. Boa noite, Eli. Boa noite, Marília. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre minha audiodescrição e depois a gente dá a sequência para as meninas e começa o nosso bate-papo de hoje. Bom, meu nome é Jéssica Bram, tenho 32 anos, pele branca, meu cabelo é castanho escuro, ele tá solto. Ele tem ali umas nuances mais douradas. Hoje eu tô com um batom em tons de vermelho, mas não um vermelho muito forte, um vermelho mais um tom mais fechado. Eu tô com brincos grandes, dourados, com uma bolinha de cristal preta. E o meu fundo é um fundo em tons pastéis, em forma de triângulos de tamanhos diferentes, e os tons eles variam em roxo e verde, mas os tons bem clarinhos. E minha blusa ela é um roxo escuro e sem manga e com a gola um pouquinho mais alta. Oi, boa noite, Marília. Em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu sou Eliane Kreisler, 63 anos, uma mulher de pele branca, cabelos inteiramente brancos na altura do ombro. Estou usando um casaquinho, porque hoje está frio aqui, entre preto e branco, com algumas estampinhas, com uma blusa de fundo preto-branco. O meu fundo é o meu escritório em tons brancos e com uma frase que eu sempre falo aqui, que está ali atrás: boas energias hoje e sempre, que é assim que eu conduzo o meu dia. Estou usando hoje óculos em tons laranja e cinza e uso argolas douradas. É isso, agora é com você, Marília. Bom, obrigada primeiro, né, pelo convite. Meu nome é Marília Duque, eu tenho 46 anos, tenho pele branca, olhos claros, cabelo castanho escuro cacheado e curto. Estou vestindo uma blusa de manga comprida cinza, usando brincos de argola também. Estou conversando com vocês de um escritório também na minha casa. No meu fundo eu tenho um lambe-lambe bem estampado, com um monte de colagens, um quadro, um vaso e acho que é isso. Então eu ia pedir para você falar um pouquinho de quem é a Marília pela própria Marília. Bom, é difícil, né, a gente começar a falar de si sem falar muito o que a gente faz, né? Inclusive, isso é uma das coisas que eu quero discutir hoje, né? Como que a nossa identidade ela acaba sendo muito cunhada, né, pelo nosso trabalho, pela nossa ocupação. Então, eu me considero, na minha pequena crise de meia-idade, ainda não tenho 50, né, mas estou quase lá. Mas eu também, há algum tempo atrás, comecei a rever assim, né, a minha história. Eu tenho mais de 25 anos de experiência em publicidade e há uns 8, 9 anos atrás eu resolvi voltar para a academia, fazer mestrado e fazer doutorado. E isso tem um pouquinho a ver com o que a gente também vai falar hoje. Por incrível que pareça, né, com 30 e poucos anos eu me senti velha na publicidade, né? Eu trabalho com criatividade e eu pensei, bom, quais são as profissões que quanto mais velho você fica, né, mais oportunidades, ou que ninguém questiona, né, assim, se você é capaz ou não. E aí eu falei, bom, médico não dá tempo, advogado não dá mais tempo, mas pesquisadora é uma profissão que eu vejo, né, ninguém questiona uma professora, uma pesquisadora, quanto mais velha ela é. Então eu falei, é uma coisa que eu sempre gostei, vou para esse caminho. Foi assim que eu voltei para a academia. Sempre fui muito estudiosa, né? Assim, sempre gostei muito de estudar e de ler.
Mas aí fui lá me encontrar, primeiro no mestrado e depois no doutorado, né? A questão de estudar envelhecimento também foi um acaso. As coisas na minha vida acontecem meio assim. Eu tinha um projeto de doutorado numa área, recebi um convite para fazer parte de um projeto internacional que ia estudar envelhecimento, então adaptei, mudei todo o meu projeto no Brasil para poder colaborar com esse outro projeto lá. Não sou de São Paulo, né? Estou em São Paulo, eu sou carioca, mas eu cresci em Brasília. Estou só aqui nessa terra, meu filho nasceu aqui também, e acho que é basicamente isso. Me encontrei muito no tipo de pesquisa que eu fiz no doutorado, porque foi uma pesquisa de campo, né? Uma pesquisa etnográfica. E se tem uma coisa que as pessoas falam sobre mim é que eu converso até com a porta, né? Então, eu realmente gosto de gente. Então, acho que essa característica veio muito de encontro ao trabalho que eu realizei. Então, me completou muito, né, nesse sentido. Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu acho bacana você trazer isso, né? E aí eu já te convido um pouquinho para entrar nessa fase do doutorado que você foi lá e aprofundou um pouquinho sobre essa coisa do envelhecimento, né? E de como isso caminhou, né, para você. Legal. O meu doutorado, na verdade, o meu doutorado e esse projeto internacional que foi conduzido na UCL, eles correram juntos, porque eles partiram da mesma pesquisa de campo que eu fiz aqui em São Paulo. Eu passei 16 meses convivendo diariamente com pessoas idosas e fazendo tudo que eles faziam, desde grupo de meditação, pilates, grupo de empreendedorismo, tudo, basicamente, assim, vender cachorro-quente na festa da igreja, que é o trabalho de campo, né? Então, essa imersão, assim, de você estar junto durante 16 meses. As minhas entregas foram diferentes, né? Meu doutorado foi no campo da comunicação, naquele projeto foi no campo da antropologia e resultou num livro que infelizmente só está em inglês, mas em português seria Envelhecendo com Smartphones no Brasil Urbano. E a gente quis, né, tanto aqui no doutorado quanto lá, entender um pouquinho quais que eram os impactos dos smartphones para a saúde e para o envelhecimento. Então, essa pesquisa de campo foi muito legal, porque uma das coisas que eu pude observar é que a gente nem sempre faz o que a gente fala, né? Então, muitas vezes as pessoas reproduzem, né, um discurso de a tecnologia pode trazer isolamento, ou a tecnologia causa adição, mas quando você vai ver na prática, elas estão super conectadas, né? Assim, então, eu pude observar isso de perto e como os smartphones trazem um grande impacto, né? Tanto na questão de informação, de acesso à saúde, e acesso a uma rede assim, de apoio muito poderosa que ultrapassa os familiares, né? E vão encontrar aí nos amigos a grande resistência, né? A grande potência para uma série de articulações que eu pude observar. Então, foi bem interessante esse trabalho de campo. Eu vou aproveitar, né, e falar, olha que interessante. Essa semana passada eu fui jantar, fui ver o filme Barbie lá, e saí para jantar e a gente estava comendo e tinha numa mesa ao lado um casal de idosos e a mulher estava mexendo no smartphone e mostrando para o marido fotos, mostrando a conexão de família, e aquilo me chamou a atenção. E aí, eu não sei se na tua pesquisa de campo, quando você faz essa simbiose,
para mim, eu percebo isso na minha própria casa, que o meu marido tem a mesma idade que eu, a facilidade que nós mulheres temos de gerir o smartphone de outra maneira, que é utilizá-la para aproximar. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, se teve isso ou não. Isso aí são observações. Não, eu não consigo fazer esse recorte no sentido de as mulheres usam mais para aproximar, os homens usam mais para se isolar, mas com certeza, assim, eu vi as mulheres mais desenvoltas no uso dos smartphones e por um motivo muito simples. Elas têm que dar conta de mais coisas. Então, um aspecto muito interessante é que eu observei nos arranjos familiares uma distribuição dos aplicativos de acordo com as funções que cada um tinha na casa. Então, se a mulher era responsável pela gestão financeira, e em muitos casos era isso que acontecia, quem tinha os aplicativos de banco ou quem tratava disso eram elas. Né? Os homens tinham, né, o marido tinha outros, os filhos tinham outros, então eu até falo que é como se fosse um smartphone fictício da família, onde se a gente juntasse os aplicativos que estão lá em função de fazer a família funcionar, cada um está num aparelho, mas juntando eles são um smartphone familiar, né? Assim, que vem para dar conta dessas tarefas do cotidiano. Agora, um ponto muito interessante com relação à aproximação foi a aproximação que os smartphones viabilizam para pessoas idosas que moram sozinhas e pessoas idosas que não têm filhos, né? Então, retomando um pouquinho que eu já dei uma introdução, a rede de amigos que se forma, principalmente no WhatsApp, ela tem uma potência muito grande, não só de fazer companhia, mas da ordem prática mesmo, né? De resolver as demandas do dia a dia. E no seu livro, Marília, o que você aborda, de que maneira você aborda? Você falou que não tem a tradução, né? Ele tá em inglês, mas dá um spoiler então aqui pra gente. O que você traz nesse livro e quais são os pontos elementares do livro? E, gente, aí depois vai estar disponível o livro para vocês, mesmo que em inglês, mas façam esse exercício de entrar numa outra língua também, isso é interessante. Esse projeto desse livro, ele é peculiar porque, na verdade, foram 11 pesquisadores que fizeram a mesma pesquisa que eu em 9 países do mundo. E a gente fez alguns livros comparativos, né? O primeiro já foi publicado, que é o Smartphone Global, e vai sair um segundo que é só sobre iniciativas de saúde usando o smartphone. Mas cada pesquisador ele tinha o desafio de escrever um livro sobre o seu campo específico, né? Mas a gente tinha que seguir a mesma estrutura de livro. Então a gente tinha, né, uma introdução onde a gente trata da metodologia e põe um pouco o contexto de cada local, né, que a gente está estudando. E era um livro que, teoricamente, né, era para ser lido também por não brasileiros. Então, no meu caso, eu faço uma distinção já com a questão de corpo como capital social no Rio de Janeiro e a disposição como capital e produtividade como capital social em São Paulo, porque quem está de fora tende a achar que é tudo é uma coisa só, então foi importante fazer essa distinção. Depois eu vou tratar da experiência do envelhecimento, e aí eu vou falar sobre esse limbo, sobre os nenéns, né, que não estão nem trabalhando, nem aposentados, como é a perspectiva de quem está sem trabalho e sem dinheiro, né? Então, assim, quais são os planos B que a velhice que eu observei tem hoje. Em terceiro, eu vou falar das atividades diárias, onde eu falo dos efeitos da política de envelhecimento ativo no Brasil e particularmente em São Paulo. O envelhecimento ativo, a política,
eu acho que ela pesa um pouco a mão em ativo como atividade física, quando o conceito ele é holístico, né? Ele envolve participação, ele envolve segurança, mas como isso se presta muito à realidade de São Paulo, porque o que eu observei foi que os participantes da minha pesquisa eles querem reproduzir a carga horária que eles tinham enquanto eles estavam trabalhando. Tem até a fala de um deles que ele fala, né? Para mim, ficar sem fazer nada à noite não é problema, mas fazer o que eu fiz hoje, numa segunda-feira de manhã, jogar tênis, fazer pilates, isso é um pecado, né? Porque, teoricamente, teria que estar trabalhando. Mas, então, eles usam essa agenda da política de envelhecimento ativo para, de fato, ocupar todos os dias da semana com atividades, porque o maior capital, né, que eles podem ter é dizer, eu não tenho tempo, né? Porque o tempo ocioso em São Paulo é uma falha de caráter, quase, né? Então, nesse capítulo eu trato disso, mas trato da preocupação muito grande, até o subtítulo dessa parte é primeiras coisas primeiro, né? Assim, prioridades primeiro, que é como eles vão primeiro tratar da parte de atividade física e depois de aprendizado, porque, né, como já teve uma pesquisa da Folha há um tempo atrás que levantou isso, né? O brasileiro não tem medo da morte, mas ele tem medo da dependência, e isso é um medo muito forte entre os participantes da pesquisa, até porque eles não acreditam que os filhos vão cuidar deles, né? Aqueles que têm filhos, e eles entram já num discurso bem resiliente, né? De que os tempos são outros, de que o pacto intergeracional não tem mais validade, e em São Paulo em particular, né? Porque a falta de tempo dos filhos é justificada pelo investimento na carreira. Eles não têm como questionar isso, porque o trabalho para eles é uma coisa muito importante, quase sagrada. Então, eu trato um pouquinho disso. No quarto, eu vou falar da família, e uma das coisas mais bonitas que os smartphones fizeram foi resgatar a família estendida, né, fora daquela família nuclear. Então, você imagina que antigamente você via a sua prima de segundo grau só no Natal ou na Páscoa, e de repente você tem todo mundo junto, e o modo, né, os conflitos entre avós e essa dificuldade de botar o limite entre ser avó e ser babá, né, porque na hora de entrar com a autoridade da avó não pode, mas na hora de estar 100% disponível, aí esses conflitos também. O conflito com a geração canguru, né, que não saiu de casa. Eu vivo corrigindo as pessoas falam, porque minha mãe idosa mora comigo. Aí eu sempre pergunto, mas a casa é de quem? É da minha mãe. Não, então você que mora com a sua mãe, né? E essas disputas de poder, né, as mulheres ainda sobrecarregadas, né, assumindo o cuidado com os filhos adultos, os pais sendo desafiados, né, nas suas autoridades. Eu até falo que a tecnologia entra nessa disputa com os pais, porque o filho ele detém o poder sobre a tecnologia e o pai detém a autoridade, porque ele é o dono da casa, né? Então, como é que são feitas essas negociações? Bem interessante também. O quinto eu vou falar especificamente, né, da adoção dos smartphones, baseado nesses 16 meses que eu fui voluntária em cursos e dos desafios. E o sexto é um capítulo sobre saúde, e que também é muito interessante, porque, e aí nesse caso em particular, independente de grau de escolaridade, existe ainda uma deferência pela autoridade médica muito grande e uma insegurança na busca e na avaliação de informações médicas na internet. Então, o que eu observei é que as pessoas elas abandonam o Dr. Google, né? Elas podem até seguir Drauzio Varela no YouTube, mas na hora que elas têm um problema, elas preferem sair da busca da internet e ir para a rede delas no WhatsApp e procurar algum amigo da área de saúde e aí pedir um aconselhamento
para esse amigo. E isso é uma potência muito grande, né, no acesso a recursos e orientações médicas que eu observei. O capítulo, o 7º, ele era um capítulo aberto, que cada um podia escrever sobre o que quisesse, e eu escrevi sobre sexualidade. E foi muito interessante, porque um dia eu estava na pesquisa de campo, participando de uma das reuniões, e aí um dos participantes se aproximou de mim, assim, e falou perto do meu ouvido, eu tenho fantasias com você. E aí eu falei, essa pergunta eu ainda não tinha feito, né? Assim, afinal, sobre o que fantasiam as pessoas idosas, né? Como é que tá essa parte, né? E falando aí também de fantasias sexuais, né? Aí eu vou tratar de um ponto bem difícil, que é a invisibilidade da mulher, a questão da menopausa e a questão dos desencontros, né? De homens buscando mulheres mais novas, e aí lá na frente eles vão se reencontrar, e aí as mulheres já estão bem mais experientes sobre o próprio corpo e com outras formas de prazer, né? Que vão além da penetração. Então, foi um capítulo difícil de escrever. Eu somatizei todos os sintomas de menopausa, tive todos durante esse período. Foi interessante. E o capítulo 8 é sobre o propósito da vida, onde eu faço uma abordagem mais também no campo da filosofia. Eu trabalho com Sêneca, né, que ele fala, né, a gente fica postergando para depois da aposentadoria começar a viver, mas quem garante, né, que nós chegaremos lá? Então, essa questão de ter um pouco de consciência sobre o que está fazendo aqui, e isso é muito urgente, né, na velhice. Você começa a vivenciar algumas mortes próximas, você começa a questionar algumas coisas, e ao final vem essa pergunta, né, afinal, qual que é meu propósito? E eu observei um empenho muito grande na questão de deixar um legado, não para os filhos, mas um legado para as próximas gerações de idosos, né? Então, uma necessidade de se tornar visível, de ocupar o espaço, de abrir frentes para as outras gerações de idosos que virão. E que também foi uma coisa assim, muito bonita, sabe, de ver. Eu não lembro se eu escrevi sobre isso no livro, mas eu falei disso na minha defesa de tese. Um dos encontros que eu acompanhei era à noite, num bistrô aqui de São Paulo, que eles estavam testando um modelo de negócio, de fazer uns encontros que as pessoas iam se conhecendo e tal. E era um bistrô bem concorrido e tem um vidro gigante que dá para a saída. E, obviamente, né, eu era café com leite ali, a que foi embora mais cedo. E eles estavam ocupando quase que um salão inteiro lá dentro, mas o salão que era o mais visível. E aí tinha muita gente esperando, né? E aí foi muito interessante, porque os comentários, né, das pessoas eram: mas o que esses velhos estão fazendo aqui a essa hora, né? Eles tinham que estar em casa, né, de pijama e tal. Então eu trato um pouco dessa resistência, né, de ocupar a cidade, de se tornar visível, como um propósito, né? O propósito de estar a trabalho. E aí, voltando um pouco, né, na questão de viver 32 anos na mesma empresa, aqueles valores, um despertar para trabalhar para si, né, e para um bem comum na velhice, que foi uma coisa bem forte. E o último capítulo são conclusões, e a conclusão principal do livro é com relação ao silenciamento, um silenciamento vivenciado individualmente mesmo. E uma outra conclusão que eu gosto muito é que eu faço um paralelo entre a caixa de Pandora e a adoção do smartphone, né? O que é abrir essa caixa de Pandora? E aí eu faço uma ligação, porque não sei se vocês conhecem o mito, né? Mas quando abre
todas as pragas, todas as coisas saem, mas fica uma coisa lá dentro, né, que é a esperança. Então, eu vou tratar um pouquinho dessa economia, né, que se move a partir da esperança e dessa vontade de que algo seja possível, né, como as pessoas idosas se mobilizam para isso. E foi bem emocionante. Eu dei um vexame na minha banca de doutorado quando eu fiz a abertura, porque eu fiquei super emocionada, porque fico, né, ainda. Porque essa é uma pesquisa muito emocionante. Assim, além da pesquisa de campo, eu fiz 38 entrevistas em profundidade, e é como se eu tivesse visto 38 possibilidades de futuro, né? Assim, então, foi muito, para mim como pessoa, né? Também foi muito impactante. Assim, eu fiz várias mudanças na minha vida com base no que eu vi, né? E no que eu ouvi. Gente, muito obrigada, viu, pela adorei. conversa. Muito bom. Eu falei para a Eliane que eu tomo café da manhã de vez em quando com a xícara de vocês. Que eu ganhei, que eu ganhei num evento, acho que foi O Expo Fórum, ano passado. E aí eu tomo café da manhã na xícara de vocês de vez em Que quando. linda! Então, fiquei super feliz de estar vindo aqui conversar com vocês. Nós de Olha, te receber, foi sensacional. feliz ficamos nós. Nossa, super obrigada mesmo. Adorei. Imagina, eu que agradeço demais, e se precisarem de alguma outra coisa, estou à disposição.